Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Endrigo para mais uma videoaula de ciências. E essa videoaula de hoje é direcionada para os alunos do oitavo ano do ensino fundamental que estão estudando com a apostila no mês de novembro, né? Neste mês de novembro, nós estudaremos de maneira mais profunda sobre as principais infecções sexualmente transmissíveis, né? E as infecções sexualmente transmissíveis, que a gente pode abreviar pela sigla IST, são causadas principalmente por vírus, bactérias e alguns outros micro-organismos, que podem ser fungos ou protozoários, certo? Bom, como o próprio nome já diz, a principal forma de contaminação dessas doenças, né, dessas infecções, é o contato sexual, seja ele oral, vaginal ou anal. Né? E detalhe, quando é realizado sem o uso dos preservativos, masculino ou feminino, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os métodos contraceptivos, né? No final dessa apostila, desse mês de novembro, e aí lá vocês vão estudar mais em detalhes sobre a camisinha masculina e feminina, né? Só que agora, no finalzinho de outubro, vocês já leram um pouquinho sobre isso na apostila de outubro. E vocês já aprenderam que o preservativo, também popularmente chamado de camisinha, seja ele masculino ou feminino, é um método contraceptivo, ou seja, é um método que evita uma gravidez, mas também evita a infecção, o contágio, né? Você se contaminar com infecções sexualmente transmissíveis, que são essas que nós começaremos a estudar a partir de hoje, ok? Bom, é importante dizer também que as infecções sexualmente transmissíveis, muitas delas também são transmitidas de outras formas de contato, que pode ser através do contato com o sangue contaminado, a amamentação, ou seja, uma mulher que esteja com algum tipo de infecção sexualmente transmissível pode transmitir essa infecção através do leite materno, seja para o seu filho ou seja para alguma outra criança que ela venha a amamentar, tá certo? Compartilhamento de alguns itens pessoais, como por exemplo sabonetes e toalhas, né? Principalmente as infecções causadas por fungos, né? Que são seres vivos, assim, micro-organismos bastante resistentes, né? Então é importante detalhar isso, porque muitas vezes você pode ficar sabendo de alguém que esteja com alguma dessas doenças que nós estudaremos a partir das próximas videoaulas, né? Das videoaulas a seguir. Hoje eu vou apenas nessa videoaula de hoje eu vou apenas listar para vocês quais são as principais, né? E essa pessoa às vezes pode ter se contaminado com algumas dessas doenças, não por contato sexual sem uso do preservativo, mas às vezes por dessas outras formas aqui, tá? Então, por uma questão assim de evitar preconceitos ou coisas do tipo, é importante vocês saberem que muitas delas também são transmitidas de outras formas, tá certo? Conforme a gente for estudando uma por uma, aí a gente vai falando um pouquinho mais em detalhes sobre essas outras formas, outras possíveis formas de infecção, tá certo? Uma informação importante também, que também fez parte do finalzinho da apostila de outubro de vocês, inclusive tinha até uma atividade sobre isso, né? Que era justamente sobre essa terminologia, sobre esse nome que a gente está usando hoje, né? IST. Há alguns poucos anos atrás, era muito comum a gente usar a sigla DST, ou seja, a gente se referir a doenças sexualmente transmissíveis, né? No entanto, é importante destacar que muitas pessoas podem ter o agente infeccioso no seu organismo, mas não estar manifestando os sinais e sintomas clínicos da doença. Vou dar alguns exemplos. Pode ser que a pessoa tenha uma doença fúngica, né, na sua genitália,
mas ela não esteja com nenhuma vermelhidão, não esteja com nenhuma coceira, não esteja com nenhuma ferida, né, nessa região genital, né, não só fúngica, né, como qualquer outra doença. Então você olha o órgão sexual daquela pessoa, seja a vagina ou seja o pênis, e ele não apresenta nenhum sintoma clínico, nenhuma vermelhidão, nenhuma ferida, nenhuma coceira, a pessoa não está sentindo nenhuma coceira, nenhuma dor ou algo semelhante a isso, né? Ou seja, a pessoa teoricamente não está com a doença se manifestando, mas o vírus, a bactéria, o fungo ou o protozoário de uma determinada doença está presente ali. E aí, mesmo sem ter nenhum sintoma clínico daquela doença, se você tiver uma relação sexual com essa pessoa sem o uso do preservativo, aquela pessoa vai te infectar, ou seja, ela tem um potencial de infecção, né? Então, essa é a explicação, e isso é inclusive algo a nível mundial, né? É uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que a sigla DST, de doença sexualmente transmissível, fosse substituída, né, nos documentos, né, nos materiais de campanha, pela sigla IST, de infecção sexualmente transmissível. Né? Então, se você pegar algum panfleto, por exemplo, de educação sexual de 5, 6 anos atrás, é provável que você encontre a palavra DST. E mesmo pesquisando na internet, a gente vai achar muita coisa sobre DST. Mas se você pegar um material mais recente, se você ir hoje, por exemplo, em um hospital, em uma policlínica, em um posto de saúde coletiva, né, em um consultório médico, muito provavelmente os panfletos, os cartazes e todo o material de educação, né, sexual, ele vai estar utilizando a sigla IST, referenciando-se a infecções sexualmente transmissíveis, tá certo? E nessa apostila de novembro agora, nós estudaremos as principais delas, não são todas, tá? Vejam bem que existem algumas outras que não serão abordadas aqui, mas as principais, que são as mais graves e as mais comuns de serem transmitidas, serão abordadas nesta apostila de novembro, que são elas: a doença chamada AIDS, que é causada por um vírus chamado HIV, uma outra doença chamada cancro mole, que é causada por uma bactéria, clamídia e gonorreia, que também são causados por bactérias. Elas foram colocadas juntas aqui porque os sintomas são praticamente os mesmos. Condiloma acuminado, que é causado também por um vírus chamado de HPV, veja que é um pouquinho diferente, né, do HIV. Uma outra doença chamada donovanose, que também é causada por um outro tipo de bactéria. Uma outra doença chamada herpes, que é causada também por um tipo de vírus. Sífilis, que é também uma doença bacteriana, ou seja, causada por uma bactéria. A tricomoníase, que é uma doença causada por um protozoário. E a candidíase, que é uma doença é uma doença provocada por um fungo, tá? Essa última, inclusive, eu acabei até esquecendo de colocar na apostila de vocês, mas nas aulas eu pretendo abordar e falar um pouquinho sobre ela, tá certo? Então, essa foi uma aula introdutória da apostila de Ciências da Natureza para os alunos do 8º ano do ensino fundamental que estão estudando comigo, com o professor Endrigo. Então, vejam que é uma aula todinha direcionada para a apostila que eu produzi, que eu construí e disponibilizei para vocês aí, alunos da rede pública estadual de Mato Grosso, tá certo? Aqui embaixo dessa janelinha onde vocês estão me vendo, vai estar aparecendo um botão de inscrição. Se inscrevam no canal do professor Endrigo, que aí vocês vão sempre ficar por dentro dos vídeos que vão estar sendo postados aqui, tá certo? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela participação nessa aula de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.